o grande Pedro Lima para começarmos hoje. Como tínhamos falado, íamos dedicar-nos aqui um bocadinho à hipertrofia. Não sei se hipertrofia será o nome correto para o que nós vamos fazer hoje. Vamos chamar o aumento da massa muscular, porque ela pode não acontecer só por hipertrofia. Temos a questão da hiperplasia e nós não queremos ir para esses temas hoje. Por isso, começar por explicar o que é a hipertrofia, por causa de haver aqui alguém que não está dentro desta área. A hipertrofia é sempre um aumento de alguma coisa. Neste caso, hipertrofia muscular, que é o que nós vamos falar, é o aumento do tamanho do músculo. Assim, muito resumidamente. Relembrando sempre, nós com estes diretos não vamos aqui aos pormenores científicos das conversas, acho que isto não é o local para isso, mas sim ter aqui uma conversa mais tocado lá sobre estes assuntos. Esta hipertrofia é uma coisa que pode acontecer, tem três naturezas para ela acontecer. Nós temos o processo inflamatório, temos o processo mecânico e o metabólico. Aqui, o metabólico, para a malta que treina, normalmente é o que o pessoal mais procura, que é o inchaço muscular, ali o pump. Sentir ali aquilo cheio de sangue, o músculo cheio de sangue. Isso é muito importante como estímulo para a hipertrofia. Temos a parte inflamatória, que é o dano muscular, o dano que nós provocamos no músculo quando estamos a mexer cargas, a exercitar-nos. E depois temos a parte mecânica, ou seja, quanto maior for a amplitude do movimento, maior será a natureza para o estímulo acontecer, para que haja depois uma hipertrofia. Depois, dentro da hipertrofia muscular, nós costumamos dividir em duas partes. Nós temos a sarcoplasmática, temos a miofibrilar. Não é muito importante nós andarmos aqui a ver qual é qual, certo? Uma aumenta o número de fibrilas que estão dentro da fibra, o outro aumenta o plasma, digamos assim, e a parte plasmática, ou seja, ela vai crescer dessas duas maneiras, ou de uma ou de outra. Não é muito importante nós entrarmos aqui em grandes pormenores. Importância da hipertrofia, certo? Quem quer aumentar a massa muscular, não há aqui outra maneira, certo? É preciso haver uma hipertrofia dos músculos. Quem quer perder peso, certo? Relembrar aqui, a massa muscular tem um custo. Nós queimamos calorias. Então, ter massa muscular tem um custo de calorias. Quanto mais massa muscular eu tenho, maior é esse custo de calorias, mais fácil será eu depois manter um bom peso. Se eu só perder peso, e não estiver preocupado com a parte da massa muscular, eu vou perder peso, mas depois, se eu voltar a comer um bocadinho mais, eu engordo muito facilmente. Se eu aumentar a minha massa muscular enquanto perco peso, é muito mais fácil manter o meu peso, o novo peso que eu atingi. Depois temos a questão da massa óssea, certo? Bons músculos vão puxar pelos nossos tendões, pelos nossos ligamentos, vão provocar danos nos ossos. Esses danos vão fazer com que aumente a densidade óssea, aumentando a nossa proteção óssea. Fala-se aqui muito de idades mais velhas, das quedas e dos problemas que as quedas trazem, e nós aqui temos a parte importante da massa óssea e que a hipertrofia pode ter aqui alguma importância. Antes de nós irmos para qualquer processo de hipertrofia, nós temos que ter sempre um treino de base. Há sempre uma iniciação a todas as coisas. Neste treino de base, o mais importante é aprender a dominar técnicas de exercícios, certo? Como fazer corretamente o exercício. Depois, há aqui uma coisa complicada que é o Mind-Muscle Connection, conexão cérebro-músculo. Eu mandar fazer aquilo que eu quero fazer e não por impulso. Que é muito importante depois para uma fase mais avançada, quando eu quero ir para programas de treino mais avançados, eu dominar aquilo que eu quero fazer e fazer realmente o que eu quero fazer, porque eu sei o que estou a fazer. E depois temos aqui a questão de controlar os movimentos, certo? Eu posso ter uma técnica muito boa do movimento, não quer dizer que eu consiga controlar aquele movimento do início ao fim do movimento. São coisas diferentes. Aqui a primeira pergunta que vai ser lançada já ao Pedro em relação a este tema será treinar até à falha ou não para a hipertrofia. O que é que tu dizes? Ok, então vamos lá. Antes de mais, e só fazendo um pequeno acréscimo àquilo que tu falaste, que é, nós vamos abordar aqui hoje alguns métodos de trabalho para promover uma maior hipertrofia.
alguns mais tradicionais, alguns mais avançados. O que o Nuno quis dizer e que é extremamente importante mesmo para os métodos mais tradicionais, mesmo para pessoas que estão numa fase, se calhar, inicial, média do seu trabalho, primeiramente, o vosso trabalho de base, o dominarem a complexidade dos exercícios, o vosso domínio técnico, é extremamente importante antes de tudo o resto. Okay? Não é por nós, por exemplo, estarmos a apresentar aqui métodos de hipertrofia diferentes, métodos de hipertrofia avançados, que vocês, só por eles serem diferentes, queiram passar uma etapa à frente e queiram experimentá-los já amanhã, já para a semana ou já no próximo treino, se ainda não têm capacidade para o fazer. Portanto, tenham essa consciência e percebam o vosso nível de treino. Se estiverem acompanhados por alguém, é mais fácil. Agora, se estiverem a treinar sozinhos em algum ginásio, tenham esse cuidado. Comecem com os métodos mais simples, mais tradicionais, mais tranquilos e numa primeira fase pretendam dominar e controlar a técnica do movimento. Está bem? Em relação àquilo que o Nuno falou, treinar até à falha. Fazem-me esta pergunta muitas vezes. Pá, devo treinar até à falha? Sempre? Todos os treinos? O treino todo? Sim, não. A minha opinião é a seguinte. Nem sempre, nem nunca. Ok? Porquê? Vamos supor, o treinar até à falha é algo bom, é algo que pode ser positivo, ok? Em termos de estímulo tensional, por exemplo, para ajudar no crescimento muscular. Agora, nós temos de ter a consciência que o treinar até à falha também nos traz algumas limitações. Quais? Por exemplo, se eu treinar até à falha todo o meu treino, ou seja, em vez de eu fazer só 1 ou 2 exercícios até à falha muscular, se eu quiser trabalhar 1, 2, 3, 4, o que eu tiver, o treino todo daquele grupo muscular, o que é que vai acontecer? Das duas, uma. Ou eu tenho alguma ajuda anabólica, ok? Atrás, que me permite manter a minha performance, ou então não tendo, sendo uma pessoa normal, eu não vou conseguir suster um volume de treino muito grande. E nós sabemos que o volume de treino, para quem não sabe o que é o volume de treino, normalmente nós medimos as séries vezes as repetições vezes a carga. Se eu trabalhar constantemente e o treino todo até à falha, eu não vou ter capacidade de gerar um volume de treino tão grande como se só fizer algumas séries até à falha. Okay? Ou seja, essa é uma das desvantagens de treinar sempre até à falha. É que nos reduz a capacidade de nós termos o volume de treino que pretendemos. Okay? Outra coisa que é igualmente muito importante é: existem determinadas técnicas que nós vamos falar ou hoje ou na próxima edição de hipertrofia muscular, técnicas de metodologias avançadas, técnicas avançadas, que têm um limite, vamos assim chamar. Nós não devemos executar aquelas técnicas mais do que algumas 3 semanas, algumas 4 semanas. Porquê? Porque senão depois vamos gerar um condicionamento muito grande em termos musculares e não vamos dar espaço, porque são técnicas extremamente desgastantes, para o nosso músculo descansar e evoluir. Okay? Essas para mim são as 2 principais considerações que eu tenho em atenção. Se devemos treinar até à falha, sim, é uma ajuda, dependendo, como é óbvio, do nível de treino do sujeito que estamos a falar. Se for um sujeito iniciado, não faz questão, porque treinar de uma forma tradicional sem ir até à falha, ele já vai evoluir bastante. Mas num nível mais avançado, em que já temos mais alguma dificuldade, em que queremos continuar a ter uma boa margem de progressão, treinar até à falha é uma opção? Sim, sem dúvida nenhuma. Agora, sempre penso que não, porque acho que vai comprometer outras circunstâncias do treino. Eu concordo contigo, como tu sabes. Eu até vou muito para essa segunda parte do treino até à falha, que é a recuperação. Certo? Eu, se quiser optimizar um treino, eu consigo ter 3 bons treinos daquele grupo ou daquele movimento por semana.
se eu trabalhar sempre até à falha, eu se calhar não vou conseguir ter estes 3 treinos de qualidade por semana para aquele movimento. Mas depois aqui também fugimos um bocadinho, estamos a falar da malta típica de hipertrofia, que treina um grupo muscular por semana, ou se falamos da malta de algum desporto ou do powerlifting ou o que é que seja, que treina 3, 4 vezes a mesma coisa por semana. E aí então concordo plenamente com tudo o que tu disseste, e depois temos aquela grande questão que é, há muitos treinos de hipertrofia que nós vamos ver por aí, que nós vamos falar aqui de alguns deles, certo? Que foram testados por pessoas com um nível anabólico maior do que o cidadão comum. Do que o cidadão comum, certo? Ou seja, o meu treinador até me pode mandar fazer aquele programa de treino, mas mediante o meu feedback, se calhar ele vai-me tirar porque eu não consigo recuperar daquele treino. Eu não consigo fazer o volume total semanal que o meu treinador até gostaria que eu tivesse. Ter aqui estas achegas. Começando já indo para a nossa hipertrofia, porque temos aqui muita coisa para falar. Vamos começar pelo método convencional tradicional. Fala-nos sobre ele um bocadinho. Ok, método tradicional, o método tradicional que nós vemos em todos os ginásios praticamente, mas que nasceu já lá há muitos anos, mas ainda muita gente o usa na área da hipertrofia, é aquele típico 3 séries de 8, 4 séries de 12, ou seja, nós definirmos e balizarmos especificamente um determinado número de repetições, um determinado número de séries e trabalharmos em função disso, ok? Agora, isso tem vantagens, tem desvantagens. Se é algo útil, sim, sem dúvida, como penso que são praticamente todos os métodos que nós podemos falar aqui hoje. Agora, se acaba por ser o mais indicado, isso já iremos discutir, se calhar numa fase inicial, numa fase de adaptação, possivelmente sim, para quem está a começar a aprender a treinar, para quem não tem noção ainda dos seus limites, para quem não tem ainda muito domínio técnico e temos de fazer outro tipo de trabalhos, aí se calhar faz sentido. Agora, se nós pensarmos no aumento de massa muscular num sentido progressivo, se calhar já temos outras opções diferentes, mas dá-me a tua opinião, não é óbvio. Aqui, treino de hipertrofia tradicional, nós estamos a falar de todo o treino que é feito entre as 8 e 12. É aquilo que nas faculdades se ensina a grande escala. Vou passar aqui isto, não quer dizer que eu acredito nisto que vou dizer. De 1 a 6 força, 6 às 12 hipertrofia e mais de 12 resistência. Certo? E então este aqui é o que nós estamos a falar, aqui 8, 12, 6, 12. Como processo inicial, eu adoro, certo? Não vejo uma necessidade de alguém se andar a sacrificar a fazer mais de 12 repetições. Não acredito que ninguém numa fase inicial consiga puxar cargas que só consiga ir até às 5, 6 repetições em condições e bem feitas. Como tal, acho que é um método excelente para quem está a começar de hipertrofia. A questão que eu comento aqui mais neste treino é, nós devemos trabalhar com um número fixo, ou seja, eu vou mandar aquele cliente fazer 3 séries de 8, 3 séries de 10, ou eu devo mandar um intervalo de repetições? Pessoalmente, e tu sabes, porque trabalhas da mesma maneira, nós somos muito apologistas de trabalhar com intervalos de repetições, ok? Do género, em vez de nós estarmos a dar 3 séries de 10, trabalharmos muitas vezes, em alguns casos específicos, como é óbvio, porque já vimos também que é usual nós fazermos esse tipo de programação volta e meia, dependendo do aluno que temos à frente. Mas trabalharmos com alguns intervalos, por exemplo, 3 séries, 4 séries, de 8 a 12, às vezes trabalhamos com intervalos de 4 reps, às vezes trabalhamos com intervalos de 3, depende daquilo que quisermos. Porquê? O que é que isto nos permite? Principalmente a quem não tem noção do seu esforço. Por exemplo, eu, o Nuno e certamente muita gente, e alguma gente que possa estar aí na live também, já com alguns anos de treino, com alguma experiência, conhecemos mais ou menos os nossos limites, sabemos mais ou menos as cargas, mais quilo, menos quilo, que somos capazes de mexer. Agora, nós termos a possibilidade de trabalhar com um intervalo permite-me meter determinada carga para determinado movimento e trabalhar dentro daquele espaço, sendo que
Se eu chegar às 7 repetições, significa que aquele peso acaba por estar demasiado pesado para o trabalho que eu quero fazer. Se eu chegar às 12 repetições e conseguir fazer mais, significa que aquele peso está mais leve. Ou seja, isso permite-me, a mim e ao aluno principalmente, ir tendo um grau de aprendizagem daquela que é a capacidade dele andar ali dentro daquele intervalo. Okay? E isso depois também nos permite outra coisa. Permite-nos, e nós sabemos o que é. Vamos imaginar que eu hoje estou num dia em que estou cheio de energia, comi super bem, dormi super bem. Eu tenho de trabalhar naquele intervalo com determinada carga. Vamos imaginar que eu, num dia normal, aquela carga aguentava 8, 9, 10 repetições. Mas estou num dia em que até consigo fazer as 12. Ok? Por que não? Porque é que não o devemos fazer? Porque é que não devemos possivelmente acrescentar carga e manter-nos na mesma dentro do intervalo? E esse intervalo permite-nos ter essa flexibilidade. Enquanto que nós termos um número fixo, às vezes trava-nos ali um bocadinho. A nós não, mas muitas vezes nós, se prescrevermos de uma forma linear e simples para um cliente ou um aluno que não tem o conhecimento que nós temos, é isso que ele vai interpretar. Se calhar ele chega às 8 e até conseguia fazer 10 ou 11, ou seja o que for, mas vai parar. E é importante nós, como professores, explicarmos isso e transmitirmos esse conhecimento ao aluno para ele depois poder aplicar. Porque a nossa função como PTs ou coaches não é só simplesmente prescrever. É prescrever, acompanhar e essencialmente ensinar as pessoas que estão connosco. Aqui, resumidamente, este primeiro processo de treino, que é o de hipertrofia tradicional, isto numa fase inicial para qualquer pessoa é ótimo. Como vocês depois vão ver mais à frente com os outros métodos que nós vamos dar, em relação àqueles 3 estímulos que nós falámos inicialmente para acontecer a hipertrofia, ele vai nos deixar sempre um bocadinho aquém. Não é fácil nós no método convencional, tradicional, conseguimos um estímulo máximo inflamatório, um estímulo máximo mecânico, um estímulo máximo metabólico em simultâneo. Ou seja, para a optimização de hipertrofia, para quem já tem algum nível de hipertrofia de treino, acaba sempre por ser um treino que sabe a pouco. E aqui, resumidamente, para vos dar a intenção, percebendo que este tipo de treino é o tradicional que nós conhecemos, 8 a 12 repetições, 3 a 5 séries. É o que se prescreve com mais facilidade e se vê em todo lado, não dá como errar. Nunca corre mal, não quer dizer que seja a melhor solução. Exatamente. Vamos passar para o segundo método que nós cá temos, para trazer uma pirâmide completa. Explica-nos primeiro o que é a pirâmide completa e depois o positivo e o negativo da pirâmide completa. Ok. A pirâmide completa. Pirâmide completa é algo que se usa normalmente também muito, e nós falamos um bocadinho sobre isso, no weightlifting e no powerlifting e etc. E o que é que acontece muitas vezes? Eles começam, vamos imaginar, com 15 repetições e podem fazer 15, 12, 10, 8, 6, 3 e depois voltam a subir 6, até podem ir até 1, ok? E depois voltam a subir novamente 3, 6, 8, 10, 12, 15. Ou seja, fazem mesmo a pirâmide completa, ascendente e descendente. Isso permite-nos várias coisas, tal como termos um bocadinho dos dois mundos daquilo que o Nuno acabou de falar um bocadinho de todos os estímulos, porque em determinado distanciamento de repetições nós vamos estar a trabalhar determinadas capacidades físicas. À medida que vamos descendo, vamos começar e passamos certamente, se formos até aos números dos 5, dos 3, dos 1 e tudo que seja perto desse intervalo, vamos trabalhar a nossa força e depois vamos voltar a subir já com mais desgaste, já com mais cansaço e vamos voltar a trabalhar novamente na zona que nós queremos. Porque nós não falámos há um bocadinho, mas nós sabemos que
o desenvolvimento de força é algo que também é extremamente importante para o processo de hipertrofia, principalmente para quem quer ter uma sobrecarga progressiva e continuar a aumentar os seus pesos. Agora, é algo que é pouco utilizado, é pouco convencional, que eu vejo pouco nos ginásios, porque é algo que também é extremamente exigente e requer uma preparação muito específica. Aqui a pirâmide completa tem esta vantagem que o Pedro acabou de referir, que é ela vai trabalhar os dois tipos de hipertrofia que nós trabalhamos, a sarcoplasmática e miofibrilar, que eu já falei, trabalha os dois tipos, e nós conseguimos aqui também trabalhar a natureza do estímulo nas 3 variantes que nós falámos. E daqui ser se calhar um dos treinos mais simples de hipertrofia e mais completo em simultâneo. Concordas? Sim, sem dúvida. Agora, às vezes pode não ser também o mais atraente para quem está a fazer. Porque nós, se calhar, estamos a fazer 10 séries ou mais, possivelmente, dependendo do intervalo que nós quisermos, do mesmo movimento. Okay? E muitas vezes as pessoas, isso faz-lhes determinada confusão, porque ainda há um estigma muito associado de que os exercícios específicos é que são os maiores responsáveis pelo crescimento muscular. Que muitas vezes as pessoas até acabam por perguntar que exercício é que eu posso fazer para aumentar esta determinada parte do corpo. E às vezes é complicado nós explicarmos e fazermos as pessoas acreditar que não existem exercícios milagrosos, que não é o exercício que vai fazer essencialmente as transformações no nosso corpo. Existem exercícios que ajudam, que são mais compostos ou mais isolados, mas não é isso que vai fazer a diferença, mas sim aquilo que nós estamos aqui a explicar em termos de variabilidade e sobrecargas e metodologias de treino. Agora, passando para o nosso terceiro método, ele é uma mistura do primeiro com o segundo, basicamente. Nós temos as pirâmides que podem ser ascendentes só, ou só a parte descendente. Uma delas, nós vamos diminuir as repetições, aumentar carga, na outra é o contrário, certo? Certo. Explica-nos a diferença entre eu fazer um programa de treino de uma pirâmide ascendente e descendente em termos da ótica do utilizador. Quais é que são as diferenças que eu vou sentir um versus o outro? É assim, tal como aquela metodologia tradicional que nós falamos inicialmente, se calhar estas pirâmides trancadas, ou ascendente ou descendente, em que nós definimos 6, 8, 10, 12, ou 12, 10, 8, 6, deve ser o que nós mais vemos a fazer nos ginásios, principalmente a malta que pertence tradicionalmente ao bodybuilding, entre aspas, e à hipertrofia. Agora, o que nós vemos normalmente é a malta a fazer a pirâmide decrescente, ou seja, começamos com 12, 10, 8, 6. Okay? Normalmente vamos até perto desses números. Aumentar carga. Só que o que é que acontece? E efetivamente eu sou mais adepto de fazer uma pirâmide inversa, ou seja, ascendente. Começar com 6 e para 8, 10, 12. Se estivermos a falar numa questão de maximização da hipertrofia. Porquê? Muitas vezes o que é que acontece? Nós fazemos isso e fazemos 12 repetições razoavelmente tranquilas, até podemos fazer forçadas, 12 repetições forçadas, 10 repetições forçadas, 8 repetições forçadas e 6 repetições forçadas. Mas o que é que vai acontecer? Nós vamos chegar às 6, que é onde existe uma maior carga, onde nós se calhar não temos um estímulo tensional tão grande, porque como existe muita carga, como já vai ser próximo do trabalho de força, nós vamos ter de fazer movimentos com uma cadência, se calhar, tentar colocar uma cadência maior, movimentos um bocadinho mais explosivos, e vamos acabar por não estar a ter um desgaste tão grande das fibras musculares. Enquanto que se fizermos o inverso, se começarmos pelas 6, claro, depois de um bom aquecimento, depois de tudo, ok, vou para um exercício composto, back squat, agachamento, e começo com 6, com uma boa carga, com uma carga pesada, já vou ter ali um estímulo
pesado, um estímulo muscular forte, e quando passar para as 8, quando passar para as 10, quando passar para as 12, já vou levar esse cansaço acumulado e vou estar a aumentar o volume de treino. Okay? Vou estar. Só que isso, o que é que implica? Muitas vezes, que eu acho que é o maior problema deste método, que é, às vezes implica nós termos de tirar a carga. E existe um síndrome muito grande nos ginásios por aí fora, e não só em Portugal, mas pelo mundo, que é o nosso ego, e em que tirar peso é estar a treinar mal, muitas vezes. E nós não queremos tirar peso porque temos, às vezes, as pessoas têm vergonha que a pessoa olhe para o lado e nos veja a tirar peso e nos considere fracos, mas nós não podemos olhar esse tipo de coisas. Temos de seguir aquilo que nos traz melhores resultados. E estamos nós aqui a falar em começar em 6 repetições e depois ir aumentando o número de repetições baixando o peso. Ainda temos aqui outra questão que é a parte neuromuscular. Exatamente. Mais carga, mais o meu sistema nervoso vai ter que ser utilizado, maior ativação. Se eu já estou cansado, eu vou ter mais dificuldade em ativá-lo. Ou seja, se eu começar com mais repetições e menos carga, eu acabo por não tirar vantagem disso. Isso acaba por ser negativo em relação ao objetivo que eu tenho de hipertrofia. Quando se eu começar com a carga mais alta, com menos repetições, eu tenho o meu sistema nervoso mais fresco, eu vou conseguir ou vou conseguir pôr mais carga do que poderia se fosse ao contrário, ou certamente conseguirei fazer mais repetições. Das duas, uma, isso vai sempre acontecer. Porque eu não vou chegar às repetições, às baixas repetições com alta carga, com o meu sistema nervoso demasiado fatigado. E então também temos essa vantagem de começar com a carga mais alta e com as repetições mais baixas. E eu quero só fazer aqui uma ressalva. E isto é algo pessoal, não está comprovado em nenhum artigo científico, nem nada que se pareça, é algo pessoal e é algo que eu sinto quando treino e quando faço esse tipo de treinos. Que é, normalmente, se eu sei que vou fazer 12, 10, 8, 6, eu sei que quando chegar às 6, que é quando vou trabalhar com o meu maior nível de carga. Então, inconscientemente, eu vou-me guardando para aquele momento, em termos de força. Porque sei que a carga vai aumentar, vai ficar mais pesado, vai ficar mais difícil, e eu quero chegar lá, quero chegar às 6 e quero meter muita carga, quero ser capaz de cumprir. E muitas vezes acabo por sentir que me baldava um bocadinho nas outras, que me resguardava mais um bocadinho, que se calhar não ia tão até à falha, se calhar não morria tanto, porque sei que ainda vou meter mais carga. E se nós fizermos o inverso, eu sinto o contrário. Sinto que quando vou fazer, depois de um bom aquecimento, quando vou pegar logo pesado, que tento pegar dentro daquilo que é o meu máximo para aquele número de repetições, porque não o quero baixar. E depois, quando nós pegamos algo pesado, quando nós fazemos trabalho de força, se vocês já fizeram, nós ficamos com aquela vontade, aquela adrenalina, aquela intensidade de querer pegar. E quando passo para as 8, quando passo para as 10, quando passo para as 12, eu muitas vezes tento manter essa intensidade, tento manter esse ritmo, essa explosão. E se calhar não vou ter tendência a tirar tanto peso, nem a fazer uma diferença tão grande de peso de uma repetição para as outras. Porque já venho com esse aporte todo. Agora, isso é algo que eu sinto psicologicamente a treinar. Foi como eu vos disse, é algo pessoal, é algo que não foi estudado, mas é algo que eu sinto que faz algum sentido, pelo menos para mim e para a minha forma de trabalhar com esse processo. E aqui depois, falando da parte, nós falamos dos 3 estímulos, parte inflamatória, mecânica e metabólica, sendo que a mecânica será idêntica na ascendente e na descendente. Certamente concordas comigo que inflamatória e a metabólica são muito maiores quando nós começamos com a carga mais alta e vamos para a carga mais baixa, não? Sim. Um pump maior, o músculo mais inchado, com mais sangue, e acabas por ter um dano maior, ou seja, tens mais dificuldade em repetir o treino. A recuperação é mais lenta. Sem dúvida.
E aqui nós temos já 2 métodos de treino que são, se calhar, estes dois os mais convencionais. Agora É que se calhar vamos começar com os treinos menos convencionais, que já não são para todos. exatamente. O que é que eu ia dizer? Muitas vezes, o que é que nós podemos até acabar por fazer? Como eu gosto de fazer esse tipo de pirâmide ascendente, muitas vezes o meu aquecimento acaba por ser parte da pirâmide descendente. Ou seja, eu faço uma pirâmide completa em que as minhas 12, 10 e 8 são o meu aquecimento para aquele exercício composto e depois as minhas 6, 8, 10 e 12 são a minha parte fundamental para aquele movimento. Ou seja, eu acabo por fazer uma pirâmide completa, sendo que o meu foco é na parte ascendente e o meu aquecimento é na parte descendente. E acabamos por ter aí 5, 6 séries de movimento já com o aquecimento incluído. E aqui, passando aqui a ideia que algumas pessoas possam não ter apanhado, como é óbvio, nestas primeiras séries em que ele está a fazer o 12, 10, 8, 6, o que seja, não é uma carga para ir ao limite. Mas depois quando pegamos no 6, 8 e começamos a subir, aí sim já vamos querer trabalhar com uma intensidade limite. Por isso é que serve como aquecimento. Porque se vocês, logo na completa, começarem a pôr logo cargas limites, desde as 12, 10, 8 para baixo e depois voltar para cima, isto já não vai acontecer. Vocês já vão chegar lá abaixo com uma fadiga enorme e voltar para cima não vai ser fácil. Que eu acho, e pegando por aí, aproveitando para fazer esse pontozinho, que eu acho que é algo que é muito importante que as pessoas também têm de perceber, que é, devemos aquecer com o movimento que vamos trabalhar inicialmente. Se eu vou fazer um back squat e se quero colocar carga, se quero levar o meu músculo a determinado nível, eu devo aquecer com o back squat, com a barra também, ok? Também por uma questão de mind-muscle connection e de padronizar o movimento, às vezes corrigir por pequenas nuances técnicas, ou o nosso corpo ir se habituando e aquecendo também, não só muscularmente, mas também a nível articular, naquele movimento específico. Pode ser em conjugação com outros exercícios, mas nós podemos e devemos, porque às vezes nós vemos muito no ginásio, a malta chega lá e vai fazer peito. E chega ao supino e nem aquece com a barra, mete logo o peso e bora lá treinar. E estão a perder capacidade muscular, porque nem sequer aqueceram o músculo, já estão a trabalhar nas repetições que querem e com um devido aquecimento, para além de que vão estar a aumentar o risco de lesão, com um devido aquecimento, a probabilidade deles terem capacidade de superar essas cargas e melhorar a sua técnica era muito, muito, muito maior. E tendo nós um dos estímulos para a hipertrofia sendo a parte mecânica, a amplitude de movimento, se eu for correr para aquecer, para fazer um agachamento, provavelmente a profundidade do meu agachamento não vai ser tão boa quanto se eu tivesse aquecido já com o agachamento. Exatamente. Com cargas muito baixas, mas já com o movimento em si. Provavelmente eu ia conseguir aumentar a amplitude do meu movimento e este é um dos fatores de hipertrofia. Passando agora nós para a parte mais complexa aqui da conversa toda, começando a ir para programas de treino que já não são para qualquer pessoa, já são métodos avançados, eu já tenho que ter algum nível de treino, alguma capacidade de treino e de sofrimento para os fazer. O primeiro que nós vamos abordar serão as séries compostas, certo? O que é que eu te vou pedir? Primeiro, explicares os vários tipos de séries compostas que existem e qual é que é o intuito quando fazemos uma série composta. Falar aqui da pré e pós-exaustão, falar das bisets e das trisets. Ok, então vamos lá. As séries compostas, quer a gente esteja a falar de pré e pós-exaustão e de bisets ou trisets, nós temos de ter consciência primeiro de uma coisa, que é, são para o mesmo grupo muscular. Ok? São métodos para nós trabalharmos o mesmo grupo muscular. O que é que acontece? Se estivermos a falar de pré-exaustão, o objetivo numa pré-exaustão é nós, com um determinado exercício mais isolado, ou seja,
monoarticular, nós causarmos um cansaço prévio no músculo que nós queremos, para depois, num exercício composto, ele ser sobrecarregado. Okay? Um exemplo simples. Fazer aberturas de peitoral, que é um exercício monoarticular, okay? E depois no fim, sem descanso, de seguida, irmos fazer um supino. Okay? Isso tem vantagens, porque, como eu estava a dizer, nós temos um cansaço já acumulado e o nosso músculo vai ter de ter outro tipo de ativação para depois nós irmos para o exercício monoarticular, que é onde nós recrutamos mais massas musculares do que no outro. Não tão localizadas, mas recrutamos mais massas musculares e precisamos de um desempenho diferente. Não sei se queres acrescentar alguma coisa na pré-exaustão. Não, aqui dar sempre a entender que o que vai acontecer com estas pré-exaustão, se um dos nossos objetivos é a procura do pump, o pump é uma coisa muito positiva para a hipertrofia, certo? Quanto mais carga eu conseguir acumular no exercício, e certamente que este tipo de método, em relação aos que nós já falámos, vai ter um volume de treino muito superior no final do treino, certo? Eu vou levar mais sangue para o músculo, vou conseguir romper mais fibras, e esses são logo dois dos mecanismos para o aumento de hipertrofia. Nós conseguimos logo ali um 2 em 1 com este tipo de programa de treino. Continua-nos agora aqui a só explicar, falaste-nos aqui da pré e pós-exaustão, ou seja, começar com o monoarticular ou com um poliarticular e trocar. Explica só aqui a quem está a ouvir biset, triset, com um exemplo prático do que é uma biset e o que é uma triset. Ok. Antes só, pós-exaustão. Para quem não percebeu, acaba por ser exatamente o contrário da pré-exaustão. A pós-exaustão funciona da maneira inversa, em que eu começo com um exercício monoarticular, ou seja, vou começar com um supino ou com um agachamento e logo de seguida, no fim, vou fazer aberturas ou uma cadeira extensora. Ou seja, é o inverso. Começo com um multiarticular e depois termino para desgaste com um monoarticular. Aí sim vai acabar também por gerar, como não estava a dizer, um pump maior e uma tensão metabólica incrível, porque vai vascularizar mesmo bastante a zona que vocês pretendem trabalhar. Em relação à biset, a biset são 2 exercícios para o mesmo grupo muscular. Por isso é que nós estamos a falar isto tudo junto, com séries compostas. Porquê? Porque uma biset pode ser uma pré-exaustão. Okay? Uma biset pode ser uma pós-exaustão. Só que o que acontece? A biset não contempla esse senão da passagem de exercícios monoarticulares para multiarticulares, enquanto que a pré-exaustão e a pós-exaustão contemplam. Ou seja, eu numa biset posso fazer 2 exercícios compostos de peitoral, por exemplo, ou 2 exercícios. Vamos a um exemplo diferente. Queremos trabalhar a nossa parte das costas. Eu numa biset não preciso de fazer um multiarticular e um monoarticular. Posso fazer, por exemplo, uma puxada ao peito e logo a seguir posso fazer uma remada. Seja uma remada horizontal, seja uma remada com barra. Ou seja, podem ser 2 exercícios compostos. Enquanto que na pré e na pós-exaustão existe a obrigatoriedade de ser um deles, pelo menos, monoarticular. Essa é a única diferença. A triset, como o próprio nome diz, é exatamente o mesmo. São 3 exercícios seguidos para o mesmo grupo muscular. Sem descanso, sempre entre exercícios. Quer seja na biset, na triset, na pós-exaustão, na pré-exaustão. Sempre sem descanso entre exercícios. E nós aqui deixamos, vamos começar aqui a salvaguardar-nos, certo? Nós quando falamos na parte tradicional e nas pirâmides, qualquer pessoa faz uma pirâmide, qualquer pessoa faz uma parte tradicional. Atenção que se eu quero um estímulo de hipertrofia, eu tenho que trabalhar com uma certa carga. Eu não posso trabalhar com qualquer peso. Com a minha força, não vou pegar num peso de 2 kg e vou querer hipertrofia com um peso de 2 kg. Isso não vai acontecer, certo? Ou seja, nem toda a gente vai conseguir fazer uma série composta.
Nem toda a gente tem uma capacidade física para fazer 2 exercícios seguidos com a carga necessária para ter resultados positivos dali. É preciso salvaguardar isto, Sim, sim. que é para o pessoal amanhã não se lembrar, eles disseram que aquilo dá um pump do caraças, é aquilo que eu vou fazer. Calma, tu até podes conseguir esse pump muito grande, podes não conseguir trabalhar nada, e depois no volume de treino total aquilo não deu nada de jeito. Exatamente. O objetivo aqui não é, vamos pegar no exemplo do puxador e da remada. O objetivo aqui não é vocês fazerem 8 a 12 repetições no vosso puxador, um puxador exigente, pesado, e depois irem para a remada e fazerem 2 ou 3 repetições. Okay? O objetivo não é esse. O objetivo é vocês terem a capacidade de fazer um puxador pesado e depois, sem descanso, irem fazer uma remada pesada. E na tricep fazer ainda outro exercício pesado. O objetivo é esse, é nós termos essa capacidade física. Agora, como nós dissemos, existem aqui métodos que são avançados, okay? Que não são para toda a gente, que não são para alunos iniciantes. Portanto, como eu não estava a dizer muito bem, nem toda a gente vai ter essa capacidade. Nem toda a gente vai ter a capacidade, muitas vezes até podem ter a capacidade em termos físicos, até podem ir tendo e podem ser esforçados e podem ter um nível psicológico para aguentar o desgaste alto, mas em termos técnicos podem não conseguir reproduzir sequer, está bem? Portanto, tenham muito cuidado e não queiram e já experimentar isto só porque nós falamos isto hoje aqui na live. Continuando aqui a nossa conversa sobre métodos de treino, o próximo método tem uma vantagem. Este provavelmente toda a gente já consegue fazer, certo? O que nós vamos é para as super séries. Elas são parecidas com as séries compostas, mas não são a mesma coisa. Explica-nos o que é uma super série, um exemplo prático dela. Ok, então vamos lá. Enquanto que nós, nas séries compostas, estávamos a falar para exercícios para os mesmos grupos musculares, numa super série, nós já estamos a falar de exercícios seguidos, na mesma, sem descanso, ou com o mínimo descanso possível, de um exercício para o outro, de grupos musculares diferentes. Ou seja, eu fazer um agachamento com barra e a seguir ir fazer elevações. Okay? Ou seja, trabalharmos com grupos musculares distintos. Isto vai ser brutal em termos também cardiovasculares para vocês e muitas vezes isto acaba por ser bom para quem tem splits, para quem tem divisões de treino em que consegue treinar se calhar poucas vezes por semana, porque é uma maneira até de vocês economizarem e rentabilizarem o vosso tempo de treino com as super séries. Ou muitas vezes até pode ser uma maneira, dependendo da vossa divisão de treino, vocês conseguirem treinar esse músculo 2 vezes por semana. Agora, é algo que também é extremamente difícil, ok? Para aquela malta que é mais virada para o cross-training, etc., e quer hipertrofia, este acaba por ser um método espetacular. Quem Exatamente. sabe, porque nós conseguimos ter uma intensidade de treino muito boa. E não é tão secante quanto a hipertrofia tradicional. A hipertrofia tradicional tem aqueles tempos de descanso que nós sabemos. É uma coisa às vezes um bocadinho mais secante para quem não é mesmo vidrado nesta área. Pode não ser muito interessante. Aqui nós temos uma vantagem, que, para além de economizar tempo, de conseguirmos ter um nível ali, uma intensidade de treino. E uma dinâmica diferente. Para além daqui, relembrar que as super séries podem ser 2 músculos completamente distintos, ou como mais se vê fazer, agonista-antagonista. Explicando só para as pessoas o que é o agonista-antagonista para elas ficarem a saber. Agonista-antagonista é um exemplo, por exemplo, de uma super série. Uma super série não tem de ser com um agonista-antagonista, mas pode ser. Ou seja, o que é um agonista-antagonista, entre aspas? Se eu fizer uma flexão do braço, ok? Flexão do antebraço sobre o braço, eu vou estar a trabalhar o meu bíceps. Mas vai existir outro músculo na parte excêntrica que me vai ajudar a segurar o movimento, que se esse músculo não existisse, simplesmente eu também deixaria cair o braço, que é o músculo contrário, neste caso acaba por ser o tríceps.
E o que é que nós queremos com um agonista-antagonista? Um exercício de bíceps, outro exercício de tríceps. Agora, existe aqui algo que é extremamente difícil neste método, que é eu saber como aluno normal, e às vezes, muitas vezes também como profissionais, temos alguma dificuldade em determinar qual o exercício agonista e antagonista de determinados movimentos. Porque há determinados movimentos que existem bastante, principalmente em movimentos compostos. Isso é uma coisa extremamente difícil. Porque biomecanicamente, às vezes, temos soluções, às vezes existe um exercício que é agonista e antagonista do outro, mas só em determinadas partes. Existem músculos que são agonistas e antagonistas e existem músculos que não são. E isto é algo bastante complexo. E acho que não vale a pena entrarmos por aí. Portanto, mais vale entrarmos super sério, 2 músculos diferentes. É mais fácil. Explicar às pessoas que a maior parte dos atletas que nós vemos a utilizar super séries acabam por fazê-la para o bíceps tríceps. Essa deve ser a super série mais comum, porque assim, quem quiser fazer com a coxa posterior, muitas vezes não faz porque os ginásios têm máquinas e as máquinas se calhar não estão lá todas disponíveis à minha espera para eu andar a fazer super séries, né? Porque eu tenho que reservar 2 máquinas basicamente para o fazer e se calhar isso não vai acontecer. Num bíceps e num tríceps, pesos livres, é muito fácil fazer uma super série. E não quer dizer que nós estamos aqui a dar métodos, não quer dizer que um bom treinador não vos consiga conjugar métodos dentro do mesmo treino. Exatamente, que isso é que é uma valência muito grande do bom treinador. Partindo agora para o nosso próximo método que nós temos para falar, drop sets, certo? Este já vai mais de encontro à dificuldade das séries compostas. Isto também já não é para qualquer um fazer. Explica-nos o que é uma drop set e como é que tu achas que ela deve ser organizada. Quanta carga se deve tirar quando se faz a drop set? Ok, então vamos lá. Num exemplo simples, uma drop set significa o quê? Eu fazer um determinado range de repetições, um determinado padrão de repetições, seja 8 a 10 repetições, eu fazer o meu supino 8 a 10 repetições praticamente até à falha, ok? E quando eu não conseguir suportar esse peso, paro e tiro 20 a 30% da carga que tenho na barra e volto a repetir o movimento novamente até à falha. E isto depois pode ser conjugado, a drop set pode ter um drop, ou seja, só uma retirada de peso, ou pode ter 2, ou pode ter 3, dependendo daquilo que o vosso treinador ou o vosso coach queira. Ou seja, basicamente é pegar num exercício, eu vou fazer o supino, faço 8, 10 repetições, aquilo que eu aguentar, ok, não aguento, pouso a barra, tiro determinado peso, 20 a 30%, e volto outra vez a fazer o movimento. Claro que isto é muito mais fácil se estiver acompanhado por outra pessoa, porque senão muitas vezes, e se estiver acompanhado por outra pessoa, ou então se estivermos a trabalhar sozinhos, é muito mais fácil de o fazer em exercícios que envolvam halteres, ou em exercícios em máquinas, porque é só eu chegar ali e trocar de halter, ou é só chegar ali e mudar a anilha na máquina, enquanto que, por exemplo, estar a fazer isto no agachamento, eu tenho de pousar a barra, tenho de tirar as anilhas, tenho de tirar os trancadores, tenho de voltar, tenho de meter a barra outra vez nas costas, e o objetivo é nós termos o mínimo tempo de descanso. Erros comuns que tu te lembres, assim de cabeça, das drop sets, hein? Ou seja, o objetivo da pessoa era fazer uma drop set, mas derivado, nem que seja essa questão que acabaste de falar, ou num agachamento, o tempo que eu demorei a tirar os pesos de cada um dos lados, voltar a fechar, aquilo já deixou de ser uma drop set. Exatamente. Lembras-te assim de mais algum erro nas drop sets em que aquilo deixa de ser logo uma drop set a partir do momento em que se faz esse erro? O maior erro que eu vejo é não tirarem a quantidade de peso que deviam tirar. Muitas vezes nós vemos o pessoal a fazer drop sets e tiram, se calhar, vamos imaginar, estão a fazer uma prensa com 100 kg e não aguentam mais e passam para os 95 ou para os 90 e depois passam para os 85 ou para os 80 e não.
devemos tirar entre 20% a 30% para poder prosseguir o protocolo direito. Ou seja, se eu tenho 100, eu depois tenho de ir para os 80, depois tenho de ir para os 60. Okay? O objetivo é esse. E eu acho que dificilmente é o maior erro que as pessoas cometem. É não respeitar o tempo de descanso da drop, que não existe, supostamente, é o mínimo possível, e a tiragem de carga. Ou seja, resumidamente, se andam a fazer drop sets que aquilo tem mais do que 5 séries, estão a fazer cagada. É muito complicado. Curto e grosso. Se fizerem 2 ou 3 drops, já têm de ser um aluno aí com nível de treino pesado. Próximo método, rest pause. Rest pause. Então vamos lá. Rest pause é um método em que eu pego num exercício, vamos imaginar um agachamento, este sim pode ser feito com um agachamento, mas convém terem ajuda atrás, principalmente para a segunda parte do rest pause, e em que vocês vão fazer determinado número de repetições, ok? Eu faço 10 repetições de agachamento, 8 repetições de agachamento, seja o que for, faço 8 repetições, estou no meu limite, pouso a barra, ok? Espero 10 segundos, 10 a 15 segundos, no máximo dos máximos, e sem tirar peso absolutamente nenhum, exatamente com a mesma carga, volto a fazer novamente até à falha, ok? Por isso é que eu disse que aí convinha estarem com alguém, porque senão no agachamento ir até à falha é algo complicado. Mas basicamente é pegarmos num exercício, irmos praticamente até à falha, descansarmos 10 a 15 segundos e irmos aí até à falha mesmo completamente total. Ok? Malta que gosta de intensidades brutas de treino. Quem me pôs a fazer isto a primeira vez foi o próprio Pedro. Foi ele que me pôs a fazer isto. Eu andava com 120, 130 kg de agachamento na altura para 80% e ele obrigou-me a fazer isto. Eu fiz uma vez e jurei para nunca mais. Certo? Para terem noção, isto não são métodos de treino para qualquer estômago, não é para qualquer pessoa. E não tem problema nenhum nós admitirmos que há um ou outro método de treino de hipertrofia que não dá para nós. Isto é extremamente agressivo, em tão pouco tempo de descanso, voltar a pegar na carga e querer ir até à falha. Principalmente se vocês trabalharem com as cargas corretas. Se andarem a trabalhar com 20% da vossa carga máxima, se calhar fazem isto minimamente tranquilo. Se andarem na casa dos 80%, isto custa e dói. São métodos muito bons, muito interessantes. Para quem gosta de intensidade de treino e quer resultados bons, é muito bom, mas não é para qualquer um, não é fácil. Passando para o próximo, super slows. Tenho visto muitos culturistas a fazer isto e vejo muita gente a dizer sempre isto. Porra, como é que aquele gajo tem aquele tamanho todo? Eu vejo a treinar com pouca carga e tão devagarinho. Explica-nos o que é o super slow, como é que ele se faz. Super slow, basicamente, é nós fazermos um movimento na sua amplitude total de movimento, ou seja, com a amplitude máxima do movimento, de uma forma extremamente lenta. Quando estamos a dizer extremamente lenta, estamos a falar de cadências desde 10 segundos a descer até 10 segundos a subir, até já vimos cadências loucas de 30 segundos a descer e 30 segundos a subir. Ok? Mas isso é completamente de loucos. Mas basicamente é isso. É a realização do movimento de uma forma extremamente lenta, extremamente controlada. Por isso é que nós vemos que eles utilizam pesos muito pequenos. Porque é normal. Porque o estímulo tensional é absurdo. Absurdo mesmo. É muito, muito, muito grande. É impossível suportar grandes cargas nessas cadências. Eu gosto do super slow, não muito agressivo, 5-5, por aí, também como um método de adaptação ao treino. Aprender a treinar, aprender a fazer os exercícios corretamente. Porque senão, se demorar 5 segundos, a pessoa vai aproveitar cada centímetro do movimento e vai compreender cada centímetro do movimento. Também é ótimo para melhorar a conexão mente-músculo, porque aquilo vai começar a arder. Certo? Então nós vamos começar a perceber o que é que estamos a trabalhar e como é que estamos a trabalhar. Eu gosto muito deste método também, não logo numa fase inicial, mas numa fase
em que o objetivo é mesmo domínio técnico. Gosto muito de super slows. Às vezes até tenho num treino misturado um super slow com outros exercícios, com os outros objetivos que o cliente tem. Porque o super slow, se calhar, com aquele cliente, ele não está a um nível para conseguir grande hipertrofia com aquilo. Mas faz o domínio técnico com o super slow e depois utiliza outro método de hipertrofia com o objetivo de aumento de massa muscular. É assim, isso não existe, mas eu chamaria intermediate slows, ok? Usar cadências ali um bocadinho mais baixas do que o 5-5, se calhar um 3-3 ou à volta disso, é fantástico, fantástico para os vossos clientes aprenderem a controlar movimentos, aprenderem muitas vezes a controlar a respiração e a fazerem determinado tipo de manobras respiratórias que nós precisamos quando às vezes queremos aumentar a nossa performance. E em termos, como eu não estava a dizer, de conexão entre mente e o músculo que estão a trabalhar, como o movimento acaba por ser mais lento, mais controlado, permite-lhe ter outro tipo de feeling em relação àquilo que estão a fazer, àquilo que estão a trabalhar. Portanto, acho que é para aprender, não super slows, não ponham os vossos alunos a fazer 30, mas cadências um bocadinho maiores, acho que é fantástico. Malta, nós já vos demos metade dos programas de treino de hipertrofia que nós temos para vos dar. Estamos quase a esgotar a nossa hora, por isso não vamos avançar para os próximos. Vou-vos só dar aqui um lamiré do que é que virá a seguir. Nós temos as repetições forçadas, trabalho excêntrico / negativo, temos as repetições parciais, trabalho isométrico, GBT, FST7, SST.0 e KATSU. Estes são os métodos que nós vamos falar da próxima vez, sendo que vocês sabem que nós estamos aqui sempre limitados a 1 hora e queremos que seja mesmo só 1 hora e foi preferível dividir isto em 2 treinos. O que é que nós vamos fazer para vocês? Todos estes métodos de treino que nós estamos a falar e estamos a dar, nós vamos fazer um pequeno vídeo sobre eles e disponibilizar para vocês. Como fazer o método de treino, como aplicá-lo, com um pequeno vídeo, com exercícios mesmo práticos. Queres dizer mais alguma coisa aqui à malta antes de encerrarmos? Não, nada especial, só queria dizer ao pessoal que se tiverem alguma dúvida sobre os métodos de treinos que nós falamos ou sobre os que vão ser falados no futuro, para, sem problema absolutamente nenhum, falarem connosco, esclarecerem, fazerem perguntas, tirarem, porque o nosso objetivo também é interagir com vocês que estão aí desse lado e às vezes até podemos partilhar informações, como é óbvio ninguém sabe tudo, e podemos partilhar informações e partilhar novas experiências com quem está aí desse lado também. Sim, se porventura viram que nestes métodos todos que nós referimos falha algum, e nós temos aqui, se não me engano, 17, que vocês gostariam que a gente falasse, às vezes a gente pode não se lembrar de tudo, digam connosco, entrem em contato connosco e nós vamos ajudar da melhor maneira possível. Última coisinha para dizer por hoje, temos aqui 20 segundos. Nós para a semana vamos alterar aqui o horário, as pessoas estão a voltar ao seu horário normal de vida e o que nós vamos fazer é passar esta mesma conversa para as 9 da noite. Na mesma quinta-feira, mas vamos passar para as 9 da noite, mais coisa menos coisa, nós vamos publicar e é tudo muito